Este jovem é Horaji Seiichi, que aos 17 anos foi transportado para um mundo místico e se deparou com um desafio único na vida. Depois de ser banhado em luz dourada, Horaji de repente avistou uma linda mulher nua dormindo profundamente no chão. Ele esfregou os olhos várias vezes para ver claramente, e a garota foi despertada pelo seu grito aterrorizado. Estranhamente, assim que ela viu Horaji, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela chamava seu nome em voz alta e corria para abraçá-lo, apertadamente. Ele ficou tão sobrecarregado de alegria que sangue jorrou de seu nariz. Somente quando ouviu a proposta de casamento da garota, Horaji voltou à realidade em choque, sentindo-se inseguro sobre sua aparência medíocre e se perguntando como poderia de fato atrair tal beleza. A partir desse momento, começou a recordar o mundo real em que havia vivido antes. A serena floresta montanhosa transformou-se em uma sala de aula, onde Horaji era o pacote completo de ser fofinho, baixo e o alvo preferido dos bullies. O ponto de virada que o levou a encontrar a beleza de antes foi um convite de uma figura misteriosa que se chamava Deus. Os alunos, incluindo Horaji, seriam transportados para outro mundo onde se tornariam heróis aprendizes. Antes da transferência, o gentil Deus presenteou cada pessoa com várias habilidades e uma caixa de itens. Horaji deitou-se no chão, suspirando de dúvida, enquanto seus colegas começavam a murmurar animadamente, formando grupos como o Deus havia sugerido. Claro, todos rejeitaram Horaji porque seu conjunto de habilidades não excedia o limite mínimo. Além disso, neste outro mundo, ele não carregava nem mesmo genes humanos absolutos, então não importava o quanto Horaji tentasse se explicar, todos seus colegas mostraram apenas desprezo. Quando todos os seus colegas foram transportados, apenas Horaji permaneceu. Ao ver isso, o gentil Deus deu-lhe uma habilidade especial, mas antes que pudesse descobrir o que era, ele desapareceu da sala de aula em um instante. O outro mundo se abriu com uma paisagem de floresta montanhosa, exatamente como no início, exceto que agora a noite caía. Sozinho em seu próprio reino, Horaji andou com uma bengala, mas ardia com determinação. No entanto, seus grandes sonhos foram esmagados por 5 dias de estômago vazio. Driven louco de fome, Horaji estava prestes a pegar um verme rastejando no chão para roer, mas naquele momento, algo de repente passou voando por sua cabeça. Quando olhou novamente, ficou emocionado ao ver que era uma fruta. Ao pegá-la, Horaji foi levado às lágrimas. Com medo de que pudesse ser incomível, ele imediatamente usou sua habilidade de análise e descobriu que era uma fruta da evolução. Esta estranha fruta se tornou o veículo que abriu a porta para a vida de sucesso de Horaji neste primeiro capítulo. Assim que a engoliu inteira, Horaji ouviu um som de notificação em seu ouvido sinalizando o início. Ele olhou ao redor, assustado, mas não viu nada, então se levantou e continuou a se mover enquanto procurava mais comida. Horaji avistou um grupo de macacos de nível 120 que haviam reunido várias frutas da evolução. Aproveitando a oportunidade quando eles se afastaram, ele rapidamente correu e as pegou com a caixa de itens. Para se ajudar, ele convenientemente pegou algumas poções de recuperação daqueles macacos também. Enquanto Horaji lutava contra a fome na floresta, seus colegas estavam relaxadamente em um palácio. Espalhando-se por milhares de metros, Shodamil, Kenji e Kanazuki se encontraram, e todos os 4 pessoas de bom coração estavam muito preocupados com Hiraji. Enquanto isso, ele havia acabado de encontrar um lindo cogumelo roxo na floresta. Depois de dar apenas uma mordida, ele desmaiou, babando, pensando que estava prestes a ascender ao céu. Felizmente, graças à sua habilidade de resistência, Hiraji acordou e rapidamente consumiu uma fruta de evolução para se recuperar. Nesse ponto, o sistema do outro mundo o atualizou para a habilidade de avaliação intermediária. Ele mal tinha se sentido feliz por 3 segundos, quando de repente, um macaco saltou e o estapeou bem no rosto. Aproveitando o momento, o macaco desferiu uma série de ataques contra Hiraji. Quando chegou ao passo final, pronto para devorar sua presa, ele foi enviado para o além por sua aura venenosa. Sua morte deixou várias peças de equipamentos e alimentos. Uma série de novas habilidades foi presenteada a Hiraji. Seus olhos se fixaram em um livro de conhecimento sobre macacos inteligentes. Embora o conteúdo estivesse em uma escrita antiga, ele leu fluentemente sem perder uma única palavra. Esta era a habilidade especial que o Deus havia lhe concedido. Justamente quando ele estava sobrecarregado por essa nova habilidade, o sistema o enviou para a evolução. Após vários minutos de luta agonizante, o gordinho Hiraji transformou-se em um estudante bonito que poderia atrair qualquer garota. O sistema, generosamente, aumentou todos os seus atributos em 1000. No entanto, na realidade, sua
Suas habilidades ainda estavam no nível 1 e sua evolução estava apenas 1/10 completa. Em um piscar de olhos, 5 meses se passaram. Hiradi teve a sorte de encontrar uma alcateia de lobos, mas seu corpo já havia sido fortalecido até então. Movendo-se com velocidade divina e enfrentando os lobos sem recuar, ele saltou para o ar e desferiu um chute que fez o Alfa cair. Sua bolsa de equipamentos ganhou diversos itens de alta qualidade e habilidades de lobo, especialmente alguns mágicos. Desta vez foi ainda mais gratificante, pois Hiradi obteve uma espada curta de jade do espírito da água. Da mesma forma, ele teve que entrar em evolução novamente, seus ossos imediatamente torcendo e queimando como fogo. Após um período de luta, Hiradi completou sua 9ª evolução. Um presente rosa foi enviado a ele imediatamente. Era o alfa da alcateia de macacos inteligentes, com pelagem rosa e uma flor presa atrás da orelha, graciosa, mas acima do nível 700. O que tornou tudo melhor foi que o Alfa insistiu em lutar 1 contra 1, não se dando ao trabalho de chamar seus subordinados. Ela balançou seu braço musculoso e golpeou o chão com força, forçando Hiradi a saltar rapidamente para trás. Justamente quando ele pensou que estava prestes a encontrar seu fim, a alfa feminina ficou cativada por seu poderoso charme masculino. Mas após alguns minutos de estar encantada, ela recuperou a compostura e desferiu outro soco. E desta vez Hiradi não conseguiu desviar. Ele se preparou e se levantou após deslizar para trás, fazendo o coração da macaca derreter mais uma vez. E ela até lhe disse que seu nome era Saria. Hiradi usou as garras de aço do lobo para atacá-la, mas foi ineficaz, então ele teve que recorrer à magia. Ele pensou que combinar a espada curta de jade com a grande inundação o ajudaria a se exibir, mas em vez disso, trouxe uma chuva de água fresca sobre sua própria cabeça. Era a vez de Saria liberar seu golpe relâmpago, causando-lhe tanta dor que ele tossiu sangue. Naquele momento, quando pensou que estava prestes a morrer, Haraji se lembrou das palavras zombeteiras de seus colegas de classe e também do incentivo do grupo de 4 de Kanazuki. Isso fez com que Haragi não desistisse. Ele imediatamente estendeu a mão e liberou a fragrância da orquídea no ar. Quando suas narinas receberam esse cheiro atraente, Saria não o desprezou nem o matou. Ela até poupou sua vida, tomada pela emoção enquanto o carregava de volta para seu ninho, lembrando-se da beleza que ele havia conhecido no início, que agora não estava em lugar nenhum, e apenas vendo a enorme fêmea de macaco. Haragi mostrou abertamente sua decepção. A jornada de Haragi no outro mundo se desenrolou com situações dramáticas e infelizes, subindo de nível e transformando sua aparência, adquirindo os instintos de inúmeras espécies. O maior ponto de virada em sua vida foi provavelmente a proposta de casamento da macaca Saria, que o levou para casa como seu marido vivo. Na casa de sua esposa, Saria preparou-lhe um banquete fumegante, incluindo bife, salada, sopa e vários acompanhamentos. A boa esposa Saria sentou-se de frente para ele, convidando Haragi para comer, mas tudo o que ele queria era escapar dali o mais rápido possível. Claro que Saria nunca o deixaria ir, insistindo que ele era seu marido. Haragi xingou de frustração, pois nunca houve um casamento entre humanos e macacos. Sua esposa firmemente negou isso, chamando insistentemente de marido de maneira fofa. Exausto de explicar sem mudar nada, Haragi mordeu impotentemente um pedaço de carne. Suas papilas gustativas, negligenciadas por tantos dias, agora estavam despertas, o que o deixou ainda mais confuso sobre Saria. Naquele momento, ela se apressou para pegar uma camisa branca nova para Haragi, verdadeiramente a esposa virtuosa ideal com que todos sonham. Depois que Haragi terminou de comer, Saria lavou os pratos. Para ele, mas de qualquer maneira, ele ainda considerava aquele lugar um inferno. Ele planejava ir para a Mancha Negra no mapa, um lugar que macacos como Saria não conheciam. Vendo-o perdido em pensamentos, Saria aproximou seu rosto para perguntar e ele pulou para trás, empurrando-a para longe. Depois ele perguntou por que ela conseguia falar a língua humana e Saria mostrou-lhe 2 livros que havia encontrado acidentalmente em uma caverna. Dentro estavam feitiços de magia da vida que ajudaram Saria a dominar os afazeres domésticos como fazia agora. Curioso, Haragi folheou algumas páginas e absorveu um novo conjunto de habilidades de vida. Eles tinham acabado de almoçar. Ainda assim, Saria já o convidava para o jantar. Haragi mostrava continuamente seu aborrecimento e descontentamento, mas ela não se ofendia e lembrava entusiasticamente que seu nome era Saria.
Um momento depois, ela bateu no peito e sorriu feliz, achando que Haraji queria chamá-la de querida. O suor escorria por seu rosto, sua expressão distorcida de frustração e impotência. Mas embora Haraji quisesse escapar dali, não podia negar a atmosfera pacífica com florestas e córregos frescos. Sem mencionar que, todos os dias, ele só precisava se sentar e esperar Saria lhe trazer comida e peixe. Enquanto ela não o estava observando, ele tentou escapar. Mas antes que a fuga pudesse sequer começar, uma gigantesca aranha venenosa bloqueou seu caminho. Haraji não ficou assustado nem por 3 segundos quando sua poderosa esposa a acertou com um soco, fazendo-a voar para o céu. Os gestos gentis de Saria e sua atitude carinhosa fizeram Haraji se arrepender de tratá-la tão rudemente. Em algum lugar dentro de uma caverna, o Rei dos Ossos estava sentado sozinho, orando para ser salvo por alguém. De volta à árvore que era o lar do casal recém-casado, Haraji ouviu atentamente enquanto Saria lhe contava sobre as habilidades da fruta da evolução. Ela enfatizou que havia procurado com muito esforço para guardá-las para seu futuro marido, mas foram roubadas. Haraji engoliu em seco, automaticamente envergonhado ao confessar, mas sabendo que era ele, Saria imediatamente o perdoou sem intenção de vingança. Ela apenas continuou mencionando a realização de um casamento com Haragi e já havia preparado um lindo vestido de casamento. Depois que ele protestou por um tempo, ela parou, disse adeus alegremente e continuou caçando. Neste momento, Haragi voltou ao seu plano de fuga. Desta vez, ele estava determinado a correr o mais rápido possível até o ponto negro no castelo onde os alunos treinavam. Eles estavam implorando, até exigindo que Zakia, o instrutor de lá, os deixasse entrar em combate real com monstros, mas ele se recusou veementemente, ordenando que voltassem a treinar. Kanazuki e os 3 amigos de Haragi formaram um grupo para praticar artes marciais juntos enquanto eram treinados. Haraji teve que se virar sozinho, escapando de Saria. Justo quando estava apreciando o cheiro da liberdade, ele entrou em pânico ao ver que Saria já tinha chegado perto dele. Haraji usou sua habilidade de piscar para correr a toda velocidade. Ela o perseguiu sem raiva, apenas preocupada que ele pudesse encontrar perigo. Depois de correr sem parar por um tempo, ele parou em frente a uma caverna estranha. Ele não planejava entrar, mas quando ouviu a voz de Saria chamando urgentemente de trás, ele avançou e entrou direto. Inesperadamente, este lugar era uma câmara secreta com tochas iluminando o caminho. Ao passar por uma porta, Haraji entrou em uma sala onde o Rei dos Ossos de antes levantou seus olhos vermelhos afiados para olhá-lo. Startled, ele analisou e aprendeu que este era o nobre e escuro Hyanus, nível 15. Hyanus sorriu sarcasticamente, então instantaneamente apareceu atrás de Haraji e balançou sua espada para cortá-lo. De repente, Saria se lançou para protegê-lo e recebeu o golpe completo daquela investida. Haraji ficou devastado, seus gritos ecoando por toda a caverna. Ouvindo-o chamar seu nome, Saria usou suas habilidades, apesar de estar mortalmente ferida, para lutar e dizer mais algumas palavras. Haraji estava afundando em arrependimento porque antes disso, ele só havia lhe dado insultos. Seguindo o último desejo de Saria, ele tentou forçar um sorriso enquanto encarava Hyanus, que acrescentou algumas palavras zombeteiras que atingiram diretamente a dor de Haraji. Ele se levantou rapidamente, convocou sua espada e avançou contra ele com armas em ambas as mãos. Haraji atacou continuamente, sem dar a Hyanus nenhum tempo para contra-atacar. Enquanto atacava descontroladamente, ele continuava lembrando das breves memórias felizes entre ele e Saria. Finalmente, ele voluntariamente pronunciou suas próprias palavras de amor para ela. Ouvindo isso, Saria ficou satisfeita, não conseguindo se conter, e Haraji continuou, desencadeando uma cadeia de habilidades contra Hyanus. Quando a matriz do oceano foi bloqueada por ele, continuou derramando sua força no redemoinho. Seus esforços foram finalmente recompensados. A pequena espada curta de Jade perfurou o ponto vital de Hyanus, fazendo com que ele perdesse toda a sua alma. Antes de desaparecer, ele expressou sua admiração pelo amor puro entre Haraji e Saria. Quando seu espírito se dissipou, os ramos negros que cobriam as janelas também foram removidos, e a caverna foi iluminada mais uma vez. Hyanus originalmente tinha um coração caloroso e um amor profundo. Sendo libertado, ele sorriu e abraçou a alma de sua empregada, Mary, esperando encontrá-la novamente no além. Quanto a Haraji, após lidar com o Rei dos Ossos, ele correu rapidamente para Saria. Os dois compartilharam um último beijo com lágrimas escorrendo por seus rostos. Depois disso, ela desapareceu completamente, deixando para trás uma luz dourada ofuscante. Quando Haraji abriu os olhos,
Saria, em sua forma de macaco, tinha se tornado uma bela e graciosa jovem. Ela o reconheceu e correu para abraçá-lo com alegria. Neste momento, ele aprendeu a trágica e comovente história de amor de Raianos, um talento excepcional que viveu há 15 anos. Enquadrado pelo rei, ele perdeu seu título. Sua amante Mary teve que se sacrificar. Em ressentimento, ele se tornou um rei demônio vivendo em uma caverna isolada do mundo. Após ouvir isso, o rosto de Haragi ficou atordoado e triste. Então, ele rapidamente começou a vasculhar sua caixa de itens e deu a Saria uma camisa branca e um colar. Em seguida, ele desfrutou calmamente do lote de habilidades que acabara de obter ao derrotar Raianos. Como sempre, seus ossos se desfizeram ao entrar no processo de evolução final. Quando terminou, Saria ainda o observava com um olhar adorável em seu rosto bonito. Os dois planejaram deixar este lugar juntos. Naquele momento, o gestor do labirinto apareceu. Seu nome era Lord Sheep, aparecendo para lhes dar um presente por superar o desafio de Raianos. Os presentes incluíam um conjunto de crescimento de fruto da evolução e um pacote de viagem de 10 dias, além de um bônus de elegantes roupas brancas combinando para ambos. Missão cumprida, Haragi e Saria foram levados por Lord Sheep a um prado verdejante fora da floresta. Os dois se deram as mãos firmemente, preparando-se para embarcar em sua próxima jornada. Em contraste com a paisagem pacífica e romântica, em algum lugar havia corpos espalhados por toda parte, e uma garota de cabelos brancos estava em angústia, com lágrimas rolando por seu rosto. Ao entrar em outro mundo, a vida de Haragi se transformou completamente. Ele tinha habilidades, mágica e até uma esposa bonita ao seu lado. Os dois concordaram em ir à cidade para se registrarem como aventureiros e confirmar suas identidades. Haragi também esperava encontrar o grupo de Kanazuki e seus amigos. Enquanto passeavam, ele e Saria encontraram um monstro slime de nível 88. Haragi pegou sua espada em forma de concha e lâmina vermelha e com um golpe o enviou para as Fonte Dourada, enquanto recebia várias peças de equipamento para si. Ele pegou o cartão de habilidade e deu os sapatos para sua esposa. Cada vez que ele ganhava uma nova habilidade, significava que Haragi havia dado mais um passo em direção a se tornar um monstro. De repente, o capacete que Lord Sheep lhe dera desapareceu. Substituída por uma nova capa, Saria descobriu uma carta do Lord Sheep, cujo conteúdo descrevia exatamente o que acabara de acontecer. Haragi xingou algumas vezes de raiva, então vestiu a capa e continuou andando com Saria. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram ao lugar certo. Haragi inventou uma desculpa sobre ter perdido seus documentos para Claude, o guarda no portão da cidade. Ele pediu que colocassem as mãos na joia da verdade para verificar suas identidades. Como ambos eram inocentes, passaram facilmente. Ao expressar a intenção de ir ao guilda para obter documentos, Claude de repente segurou a gola de Haragi e o parou com firmeza, dizendo gentilmente para ele ir até ele se precisasse de algo. Após fornecer as informações necessárias, Claude abriu feliz o grande portão e os conduziu à capital real. As cidades de Turvey eram todas iguais, cheias de pessoas passando, comida deliciosa e conversas casuais. Apesar das instruções cuidadosas de Claude, Haragi ainda foi à guilda em busca de ajuda. O resultado de não escutar foi que ele testemunhou uma cena dolorosa de duas pessoas na guilda, fechando a porta. Haragi queria fechar seu coração também, não se atrevendo a descrevê-lo para Saria. Esfregando os olhos cuidadosamente e abrindo a porta uma segunda vez, Haragi apenas viu que o nível de perversão entre os membros era ainda maior. Planejando fugir, ele esbarrou diretamente no presidente da guilda chamado Guzel, um super pervertido vestindo apenas uma cueca. Quando entrou, Alice, a garota com o chicote de antes, estalou os dedos para mudar de roupa e se tornou uma donzela bem comportada. Ele hesitou no início, mas ao ver o quanto Saria gostava daquele lugar, concordou rapidamente para agradá-la. Assim que terminou de falar, a porta da guilda se abriu com força e 3 rapazes com cabelo tingido, vestidos como uma banda de rock, entraram e arrastaram Haragi para fora. Ele foi levado a um beco sem saída, onde o chefe Mohawk daqueles dois já estava, esperando em um banco de pedra. Ao ver o rosto bonito de Haragi, ele automaticamente tirou as roupas, deixando apenas uma corda cobrindo o que precisava ser coberto. Haragi pulou de choque, correndo o mais rápido que pôde antes de ser violado. Vendo-o voltar em segurança e ileso, Guzel e Alice ficaram um pouco surpresos e rapidamente aplicaram um teste de habilidades a ele e Saria, para que a guilda pudesse atribuir missões apropriadas no futuro, seja extermínio, coleta, trabalhos diversos ou proteção. O examinador que os acompanhava era Altria,
uma aventureira de nível B com uma aparência inacessível e uma língua afiada, mas indiscutivelmente atraente. Ela atirou farpas em todos, desde novatos como Haraj até o presidente da guilda, Guzel. Após ele implorar por um tempo, Altria finalmente concordou em aceitar esta missão. No caminho para o local da missão, Altria sugeriu que nosso casal escolhesse uma das 3 tarefas: ajudar o orfanato, limpar as ruínas ou passear com o cachorro. Haraj e Saria não reclamaram de forma alguma, até elogiando a beleza dela, o que a deixou envergonhada. Saria pegou a primeira tarefa, indo cuidar do orfanato na igreja, enquanto Haraj continuou seguindo Altria. Quando ela viu um menininho cair e se machucar enquanto brincava, correu rapidamente para ajudar, perguntando com preocupação e até usando sua habilidade defensiva para bloquear algumas vigas de madeira que estavam caindo sobre sua cabeça, movendo-se rapidamente. Altria, então, levou Haraj a algumas ruínas. Antes que pudesse dar instruções, ele entrou direto, querendo destruí-las rapidamente. No momento em que sua mão tocou um tijolo, as ruínas desabaram completamente, enterrando-o. Altria entrou em pânico e correu até lá, removendo tijolo por tijolo para encontrar Haraj, murmurando e se culpando. Seus dentes estavam cerrados, revelando que Altria sempre carregava um grande complexo, acreditando que todos ao seu redor tinham que sofrer infortúnios, razão pela qual se chamava de Altria a Calamidade. Enquanto se afundava em seu tormento, de repente, Haraj surgiu debaixo dos escombros e se levantou. Seu rosto estava sujo, mas seu corpo não tinha um único ferimento. Altria se apressou, agarrou sua gola freneticamente e gritou com ele, aconselhando-o com toda a sua sinceridade e experiência. Então ela até sorriu, gentilmente, ao vê-lo olhando para ela sem expressão. Altria se sentiu envergonhada por acidentalmente mostrar seu lado gentil, rapidamente mudando para seu tom rabugento e o levando para o próximo local da missão. Na Academia dos Heróis, Zakia e outro super-herói de alto nível chamado Orph estavam monitorando de perto os trainees em seu rigoroso treinamento. Zakia nutria uma profunda preocupação, observando os trainees sofrerem porque estavam envolvidos na batalha contra o Rei Demônio, uma questão que não tinha nada a ver com eles desde o início. Ele havia se oposto silenciosamente ao conflito com a raça demoníaca, e certamente não queria que seus trainees fossem enviados para lá. A missão de Hera em outro lugar continuava. Altria agora se tornara mais aberta e alegre com ele, dizendo que desta vez ele só precisava passear com o cachorro para completar a missão. Mas ela não disse a ele que esse cachorro era um lobo, com um nome completamente oposto à sua aparência assustadora, Mick. Agora, em vez de passear com o cachorro, Haraj estava sendo arrastado pelo cachorro, correndo desesperadamente pela mansão, que se estendia por milhares de metros. O dono de Mick era uma linda jovem. Ela conversava gentilmente com Altria enquanto esperava Haraj completar sua missão. O primeiro dia terminou com sucesso. Haraj e Séria voltaram à guilda para receber seu pagamento. Nesse momento, eles se lembraram de repente de que ainda não tinham alugado um lugar para descansar. Altria gentilmente os convidou para ficar em sua hospedaria temporariamente. A mudança de personalidade de 180 graus a surpreendeu, enquanto as meias velhas de Guzel se mexiam para expressar sua surpresa. Haraj sorriu calorosamente e concordou. Em seu coração, faíscas de esperança acenderam-se para a próxima jornada com os membros da guilda. Outro passo adiante para Haraj e Séria se tornarem membros oficiais da excêntrica e colorida Guilda dos Aventureiros. Quando nossos 2 protagonistas completaram a pequena missão, Altria imediatamente lhes deu o teste oficial. Primeiro, cada pessoa precisava coletar 10 tipos de ervas. Os 2 ouviram isso e saíram correndo sem esperar para ouvir todas as instruções. Um momento depois, Séria completou exatamente o que Altria havia designado, enquanto Haraj trouxe de volta 10 cogumelos demoníacos venenosos, deixando-a tão irritada que os jogou diretamente em seu rosto. Depois de recuperar os sentidos, ele correu de volta para a floresta em busca de 10 ervas, mas lutou o dia todo. Ele ainda só encontrava plantas raras que não atendiam aos requisitos daquele examinador severo. Justo quando estava prestes a continuar, Haraj ouviu vozes conversando e rindo de um grupo de pessoas. Pareciam estar cumprindo uma missão sob as ordens de alguém chamado Ri. Olhando mais de perto, viu que os 3 pareciam metade humanos, metade besta, cada um com um chifre no meio da testa. Ao ver Haraj se aproximando para conversar, os 3 seguraram suas cabeças em aflição e decidiram lidar com ele antes de entrar no assunto. Cada um se posicionou e se apresentou de maneira muito profissional. O baixo careca era Terry, o de cabelo desgrenhado era Bosco e o capitão era Buru, da equipe de demônios vítimas número 3.
Haragi observou a exibição chamativa deles com uma expressão perplexa, virou as costas, xingando baixinho, e se afastou. Buru se recusou a deixá-lo ir, acenando com a mão para convocar um goblin gigante que balançou seu porrete de madeira diretamente em direção a Haragi. Ele, casualmente, usou sua habilidade para absorver o poder do oponente para se fortalecer, então simplesmente estalou os dedos e fez o goblin tombar. A equipe de vítimas se endireitou, virou-se nos calcanhares e marchou embora, desaparecendo sem se atrever a incomodá-lo mais. No final, ele só conseguiu voltar com a mesma pilha de ervas raras. Altria, cansada, lhe entregou algumas ervas que ela mesma havia encontrado. Então eles se mudaram para o próximo local em uma caverna escura. Ri, o mestre dos 3 vítimas, os espancou rigorosamente como punição por ousarem entrar no território humano. Apesar dos seus lamentos de que queriam armar iscas para atrair humanos para a toca do deus dragão negro, ela estava determinada a ensinar-lhes uma lição. No local de Haragi, ele e as 2 garotas chegaram ao local do teste e acabaram encontrando Kirod lá também. Ele e os recém-casados conversaram felizes por um momento, sendo que a maior parte da conversa era elogios a Altria. Eles rapidamente se despediram e caminhavam rumo a um campo amplo, que também era seu local de teste. O conteúdo era extremamente simples. Eles precisavam apenas derrotar 10 monstros slime. Quando Seria foi perguntada, ela demonstrou alguns socos poderosos para Altria ver. Ela reprimiu um suspiro e deu um sorriso fraco. Alguns segundos depois, os monstros slime saíram sozinhos, mas desta vez, Haragi não conseguiu derrotá-los facilmente. Achando estranho, Altria foi até onde os slimes haviam desaparecido para investigar e descobriu que aquele lugar havia sido armado com trampas de teleporte, criadas nada menos que pelo trio vítima. Altria apressadamente pausou o teste e instou Haragi e Seria a retornarem, mas um momento descuidado de pisar na armadilha fez com que os 3, de mãos dadas, fossem levados diretamente para a toca do deus dragão negro. Seu olfato aguçado rapidamente detectou o cheiro de humanos. O trio agora se via diante de um túnel completamente negro, iluminado pela luz vermelha das tochas. Lembrando que foi por segurar em sua mão que Haragi e Seria foram arrastados para cá, Altria os advertiu friamente a não fazerem mais tolices desse tipo, mas ambos expressaram que realmente queriam salvá-la. Altria sorriu calorosamente, dando voluntariamente a Haragi uma pedra bússola para que pudessem se encontrar se separassem. Se a pedra brilhasse, também sinalizava que um companheiro estava em perigo. Em um momento de descuido, Altria acidentalmente pisou em um bloco que funcionava como uma chave secreta, e imediatamente uma grande parede ergueu-se, separando Haragi, Seria e Altria em 2 direções. O casal de recém-casados entrou em pânico e se virou para a pedra da bússola, mas ela era inútil. Então só puderam continuar caminhando na direção oposta. Do outro lado da parede, Altria estava lutando contra um monstro múmia. Após ser empurrada para a parede por ele, ela reuniu toda a sua força interior, levantou sua lâmina e desferiu um golpe que a cortou ao meio. Após derrotá-lo, seu corpo estava exausto e ela caminhava lentamente. Quando Haragi e Seria haviam seguido todos os caminhos errados até becos sem saída, felizmente entraram em uma sala iluminada, contendo apenas um único baú. Decidiram não abri-lo, mas o próprio baú começou a saltar, exigindo ser aberto. Confuso, Haragi usou um pouco de fluxo de água e golpeou-o diretamente, fazendo-o cair no chão com um baque. Graças a isso, ele subiu de nível e retirou um livro escondido dentro do baú. Esse livro contava a história de um baú de tesouro errante que havia sido esquecido. Por frustração, ensinou a si mesmo a língua humana e ganhou membros, mas como foi visto como um demônio, recuou para si mesmo e vagou sozinho por aí. De repente, a pedra da bússola emitiu uma luz roxa fraca, sinalizando que Altria estava em perigo. Ela caminhou sem rumo, finalmente parando diante de um portão que parecia ser programado para abrir automaticamente ao detectar uma pessoa. Após entrar, o portão imediatamente se fechou firmemente. O deus dragão negro não se preocupou com cumprimentos, demonstrando diretamente seu poder aterrorizante. Levada ao limite, Altria ignorou naturalmente tudo e pegou sua lâmina para lutar. No território de Reese, Beru foi espancado até se tornar uma polpa, deitado no chão diante dos rostos apavorados de seus 2 subordinados.
Ela lembrou as 3 vítimas das regras, então sorriu maliciosamente, pensando em como alguém estava enfrentando um dos generais mais fortes do Rei Demônio. Harad e Seria entenderam o significado da pedra brilhante e ansiosamente queriam encontrar Altria imediatamente. Nesse momento, ela havia acabado de receber um golpe do Deus Dragão Negro e foi arremessada de forma lastimável, mas pela segurança dos dois, ela não podia desistir. Seu espírito de luta renasceu. Altria decidiu mostrar ao Deus Dragão Negro o significado de seu título de calamidade. Um vórtice vermelho se ergueu e a envolveu completamente. Altria abandonou toda a razão, deixando a raiva assumir o controle, transformando-se em uma chama de calamidade. A chama persistente, forjada de toda sua coragem, era algo que o Deus Dragão Negro poderia extinguir com apenas um estalar de dedos. Sem misericórdia, ele lançou um afiado fragmento de gelo direto em seu estômago. Altria desabou no local, seus olhos semi-fechados, preocupando-se com Harad e Seria. No momento em que pensou que estava prestes a morrer, ouviu claramente ao seu ouvido a doce voz de Seria e o tom caloroso de Harad. Ambos haviam chegado a este lugar para salvar Altria e juntos retornariam. Harad canalizou sua extrema ira em seu punho, fazendo com que aquela parede rígida fosse parcialmente destruída. Graças a isso, a pedra da bússola não estava mais obstruída e facilmente o levou, junto com Seria, até a localização de Altria. Ele deu a ela o antídoto e confiou a Seria o cuidado com ela enquanto lutava sozinho contra o Deus Dragão Negro. O dragão claramente demonstrou seu profundo ódio pelos humanos, atacando implacavelmente Harad com violentos golpes. Ele estava sobrecarregado pelo poder aterrorizante, olhando para aquilo como se fossem 3 meses de prazos acumulados que precisavam ser cumpridos em um dia. Ele rapidamente verificou as estatísticas e ficou chocado, quase xingando ao ver que o nível do oponente era exorbitante. 5.000. Mesmo tendo liberado suas habilidades mais fortes, ele foi atingido pela cauda do Deus Dragão Negro, seu corpo todo colidindo contra a parede de rocha antes de cair livremente. Desejando aniquilar Harad e seus 2 amigos, o dragão não lhe deu tempo para contra-atacar e decidiu usar sua técnica suprema, o Inferno de Fogo Negro. Nesse momento crítico, Seria lhe disse para usar a Cachoeira do Desastre. Instantaneamente, o Inferno de Fogo foi extinguido e a caverna do Deus Dragão Negro foi inundada até a altura da cintura. Sua raiva atingiu o auge, fazendo com que ele liberasse imediatamente um imenso jato de fogo. Harad tinha experiência e desviou facilmente, mas os olhos do Deus Dragão Negro, mais uma vez, selaram seu corpo, tornando-o incapaz de se mover. Harad cerrou os dentes, pensando em uma maneira de contra-atacar. Sua vontade ilimitada o ajudou a aprender a habilidade, resistência à opressão. Bem naquele momento, aproveitando a surpresa do Deus Dragão Negro, Harad se lançou alto no ar e desferiu uma cadeia de técnicas de espada que acabara de absorver. 1 golpe, 2 golpes. Somente os gritos miseráveis do Deus Dragão Negro ecoaram na caverna. Seu corpo foi cortado e, momentos depois, se transformou em partículas de poeira dourada, desaparecendo no ar. Seria correu para abraçar Harad fortemente, parabenizando-o alegremente, mas segundos depois, ambos tiveram que rachar a cabeça para encontrar uma saída do labirinto. Justo quando as coisas pareciam sem esperança, a sorte apareceu. Harad recebeu a joia do Deus Dragão Negro e logo encontrou o feitiço de magia espacial que o baú anterior lhe havia dado para encontrar a saída. Harad recebeu mais um equipamento, a capa do Tirano Sombrio, que poderia resistir a toda a opressão. Ele continuou abrindo o livro ao lado do baú e lendo. Dali, a vida cheia de lágrimas do Deus Dragão Negro foi revelada. Ele era, originalmente, uma besta divina que protegia os humanos, mas foi explorado pelos humanos por seu poder e materiais mágicos, sendo finalmente suprimido quase até a morte. Quem o salvou naquela época foi o Rei Demônio. Por isso, o Deus Dragão Negro jurou dedicar toda a sua vida a todos os objetivos de seu senhor. Após ler, lágrimas escorriam pelo rosto de Harad como da última vez. Depois de derrotar um oponente poderoso, o Senhor Ovelha lhe enviou uma carta parabenizando-o brevemente por completar um calabouço e se aproximar de seu objetivo de se tornar um monstro de alto nível. Sempre que ele lia cartas do Senhor Ovelha, Harad apenas ficava olhando em branco. Um momento depois, ele, Altria e Seria escaparam juntos do labirinto, usando magia de teletransporte. Altria lentamente abriu os olhos e acordou, encontrando-se sendo carregada por Harad. Ela lutava para ficar de pé sozinha,
Naquele momento, ela não escondeu nada e lhes contou sobre a maldição que carregava desde o nascimento, que todos associados a ela tinham que sofrer infortúnio. Haragi e Seria sorriram e usaram sua sinceridade para acalmar sua dor. Quando retornaram à guilda, ao ver Gusel e Elis chorando ao vê-la novamente, Altria também se emocionou até as lágrimas, seja por vergonha ou outra coisa. Ela de repente correu para fora da porta, fazendo Haragi correr atrás dela. Nesse momento, as 3 vítimas estavam felizmente brincando com brinquedos no território de Ri, mas seus sorrisos desapareceram repentinamente ao ouvir o relatório de que o deus dragão negro havia perecido. Haragi estava focado em encontrar Altria quando acidentalmente encontrou Adriana novamente, a proprietária do cachorro-lobo, Mick, que ele havia conhecido em sua primeira missão. Ela pediu que ele ficasse ao lado de Altria. Ele concordou e se apressou para encontrá-la. Seguindo a Pedra da Bússola, ele se encontrou nas ruínas da primeira missão. Altria estava abraçando os joelhos e chorando em um canto. Naquele momento, ela finalmente percebeu o quanto os membros da guilda a valorizavam. Vendo-a ainda chorando, ele gentilmente a envolveu com os braços por trás, confortando-a suavemente. Saria na guilda continuava preocupada com Haragi. Quanto a ele, lembrando de repente que tinha uma esposa em casa, refletiu sobre o que acabara de fazer. Altria limpou a garganta e falou, surpreendendo-o e fazendo-o automaticamente dar um passo para trás. Altria agradeceu a ele, enquanto ele estava ocupado olhando para suas costas, sentindo pena de que Altria estivesse assombrada por uma maldição tão maligna. Sem hesitar, Haragi retirou o anel do infortúnio e o colocou nela. Sua função era reduzir o nível de infortúnio e dobrar o índice de sorte. Recebendo o presente, Altria ficou atônita, sem acreditar. Haragi deu um tapinha em seu ombro, parabenizando-a por voltar ao normal. Além disso, ele prometeu fazer tudo ao seu alcance para ajudá-la a encontrar felicidade. Altria ouviu cada palavra claramente e também ouviu seu próprio coração bater. Voltando para a guilda sozinha e atordoada, Altria continuava se questionando sobre o que significava sua reação de rubor anterior. Um dia cansativo tinha terminado. Haragi dormiu profundamente e então acordou à mesa do café da manhã com Saria. Havia uma coisa que o intrigava, que era a atitude evasiva de Altria em relação a ele. Sua adorável esposa levantou seu ânimo com palavras de conforto despreocupadas. Após o café da manhã, Haragi e Seria se despediram e seguiram em direções opostas. Ele foi reunir informações enquanto ela foi convidada por Claire para ajudar no orfanato. Sendo novo ali, Haragi só podia confiar em Gusel, o presidente da guilda. Pensando inesperadamente que queria encontrar um curso, Gusel apresentou entusiasticamente um programa de treinamento de músculos, com Elis intercedendo para convencê-lo a se inscrever em uma aula de SM. Vendo sua expressão atônita, Gusel riu e perguntou qual era sua preocupação. Haragi imediatamente perguntou sobre notícias de seus colegas de classe. Gusel disse a ele que um certo país havia recentemente convocado heróis de outro mundo para se preparar para uma campanha contra o Rei Demônio. Elis sugeriu que ele fosse à Biblioteca Real para encontrar informações mais precisas. O gentil Gusel retirou um pequeno pedaço de papel de sua área privada e o deu a Haragi. Dizendo que era um mapa, ele ficou emocionado ao recebê-lo, ainda mais tocado pelo cheiro biológico que ele emitia. O imperador de Kessel, o país que havia trazido os colegas de classe de Herage para a Academia Heróica, estava muito irritado porque Zakia ainda não havia dado aos heróis uma chance de combate real, enquanto ele estava ansioso para executar o Rei Demônio o mais rápido possível. O mago Corcunda, que estava ao seu lado, sugeriu que fossem à Academia Barbador, um lugar com treinamento mais intensivo e rigoroso. Temendo que os heróis aprendizes resistissem, o velho e o imperador decidiram dar a cada pessoa um colar de escravo. Altria parecia ainda estar confusa com as doces palavras de Herage de ontem. Ela continuava correndo pela rua como se estivesse tentando escapar de suas próprias emoções. Enquanto isso, Haragi estava ocupado pesquisando todas as informações sobre heróis na Biblioteca Real. Embora entendesse claramente que heróis eram considerados símbolos de retidão, Haragi ainda tinha simpatia pela profunda ressentimento do Rei Demônio e seu subordinado. Depois de procurar sem encontrar nenhuma informação ou notícia valiosa sobre seus colegas de classe, ele casualmente pegou um livro sobre magia
magia para ler por entretenimento. Inesperadamente, após folhear apenas algumas páginas, Haraj já havia absorvido novas habilidades. Ele continuou abrindo um livro após o outro, absorvendo o máximo possível. Um estudante que quase reprovou como ele agora agindo como um grande erudito deixou Haraj extremamente desconfortável. No orfanato, Síria e as crianças estavam desfrutando momentos felizes juntos. Haraj saiu da biblioteca, decidindo investigar notícias através do boca a boca. Sua alta determinação foi interrompida por seu estômago protestando. Ainda assim, seus olhos foram atraídos por uma menina pequena com orelhas de animal vendendo pinturas. Haraj sorriu e comprou uma para apoiá-la. Tendo um cliente pagante pela primeira vez, ela o agradeceu profusamente. Naquele momento, um aroma tentador o convidou para um café pitoresco, perguntando-se se este lugar poderia ajudá-lo em sua jornada neste outro mundo. Ao entrar pela porta, o homem loiro sentado no balcão o recebeu calorosamente. Altria estava cansada, apoiando-se na parede após seus pés estarem exaustos de andar sem rumo. Adriana, por acaso ou intenção, apareceu diante dela e ofereceu-se para ajudá-la a organizar seus sentimentos. Um prato de massa cremosa e quente foi servido para Haraj. Ele olhou para ele como se estivesse vendo ouro. Após uma mordida, ele se transformou felizmente em um crítico de comida, elogiando o prato. Ao ver sua reação, o homem loiro riu e imediatamente identificou seu status de aventureiro. Por meio da apresentação, seu nome era Ramsay, um morador desta cidade. O proprietário, que também era o funcionário chamado Nord, era um homem de meia idade com um rosto gentil que se curvou levemente para saudar Haraj. Saindo da conversa dos homens, a preocupação de Altria e Adriana neste momento girava em torno do amor. Adriana confirmou que Altria tinha sentimentos por Haraj, apontando para o anel e rindo, mas ela estava angustiada e prestes a chorar, pensando que Saria já estava ao seu lado. De sua incerteza, Altria decidiu mergulhar no caminho do amor, determinada a conquistar Haraj, querendo que ele gostasse dela como ela gostava dele. A casamenteira Adriana estava ansiosamente animada para participar deste projeto romântico, oferecendo-se para ser sua conselheira. Coincidentemente, Haraj também havia expressado suas preocupações a Nord e Ramsay sobre esse assunto. Eles o pressionaram a se casar rapidamente com Altria, enfatizando que, neste país, ser infiel significava morte e castração. O experiente Nord aconselhou-o a não ser ambíguo e indeciso. Ser claro era a marca de um verdadeiro homem. O rosto de Hera iluminou-se. Ele rapidamente sorriu e se despediu de ambos e saiu. Uma vez a sós, Nord e Ramsay mencionaram outros assuntos na conversa. Parecia que ambos estavam escondendo suas habilidades e poderes, disfarçando-se como plebeus inúteis. Haraj então foi ao orfanato da igreja. Ele queria buscar Saria para ir para casa, e amanhã ele daria a Altria um pedido de desculpas direto. Seu plano foi imediatamente arruinado quando Altria o estava esperando lá o tempo todo. Ao vê-lo, ela caminhou diretamente em sua direção. Haraj estava animado, vendo a oportunidade de se desculpar bem diante de seus olhos. Inesperadamente, Altria foi um passo mais rápida, tomando a iniciativa de ficar na ponta dos pés e tocar seus lábios. Sem esperar que ele pedisse, ela confessou abertamente todos os seus verdadeiros sentimentos, desejando ficar silenciosamente ao seu lado. Haraj caiu em uma espiral de confusão. Ele era gentil e não queria machucar o coração de Saria, nem conseguia suportar decepcionar Altria. Nesse momento, Saria abriu a porta e saiu. Apesar de encontrar seu marido abraçando outra pessoa, ela não estava nem um pouco ciumenta ou irritada. Ela foi até generosa o suficiente para aceitar que Haraj estivesse com Altria. Tanto Haraj quanto Altria ficaram muito surpresos com essa boa vontade que superava a imaginação mortal. Mas é claro, porque ela era essencialmente um anjo abrindo essa doce história de amor, Haraj marcou seu território beijando Altria nos lábios. Os membros da guilda, além de Nord, Ramsay e a casamenteira Adriana, aplaudiram alegremente em congratulação. A partir de agora, a vida de Haraj com uma esposa e 2 esposas oficialmente começou. Neste momento, em um beco escuro cheio apenas de lixeiras, a garota com orelhas de coelho que havia vendido pinturas anteriormente estava vasculhando as coisas sujas, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. Ter 2 esposas ao seu lado havia virado a vida de Haraj para uma nova página. Enquanto desfrutava de um chá, tranquilamente, o presidente da guilda, Gussel, mencionou de repente que um aventureiro precisava de um companheiro cavalo. Ele prontamente alcançou suas roupas íntimas e lhe entregou um mapa com direções. Esse traje rígido dele era como uma bolsa mágica. Tudo
Tudo o que ele precisava estava ali dentro. Haraj seguiu as linhas tortuosas por um tempo até finalmente chegar ao local. O proprietário do rancho de cavalos recebeu os convidados muito calorosamente e até lhe falou sobre a competição da taça da capital real, onde os concorrentes montariam cavalos para bloquear, obstruir e derrubar outros oponentes para alcançar a linha de chegada. Ele se estendeu, apresentando várias raças de cavalos a Haraj como se assumisse que ele participaria da competição. Um a um, cada cavalo de guerra foi apresentado em detalhes. O cavalo dragão, príncipe charmoso, o cavalo veado, tão frágil quanto um junco ao vento, que responderia ao menor toque. Nenhum deles chamou a atenção de Horaj, e seu rosto parecia entediado e desapontado. Vendo isso, o proprietário apontou para um animal meio burro, meio cavalo, com um surpreendente pelo laranja acastanhado e uma longa crina que parecia muito artística. No entanto, sua beleza foi ofuscada por seu temperamento. No momento em que o proprietário o tocou levemente, ele o chutou ao chão. Ben continuou a chutar repetidamente, sua boca afiada xingando o proprietário como uma criança repreendendo um pai. Graças à sua habilidade de entender todas as línguas, Horaj pôde compreender o significado de cada relinchar. Assim que entendeu, ele acidentalmente soltou um comentário que assustou a criatura e ela olhou para ele em branco antes de convidá-lo respeitosamente para uma conversa. Sua cabeça astuta esperou Horaj abrir a porta do estábulo e imediatamente tentou chutar seu rosto, mas com uma barriga cheia de habilidades, ele segurou gentilmente sua perna. Ela se contorceu e saltou para o ar, e ele levantou calmamente os dois braços para pegá-la sem esforço. Depois de lutar por um tempo e ficar sem forças, ela não teve escolha a não ser se render. Então ela até esticou suas duas patas da frente para curvar a cabeça, mostrando respeito. Horaj estava confuso, e segundos depois, ficou ainda mais surpreso quando a ouviu chamá-lo de mestre, pedindo que a levasse com ele. Ele ainda ficou lá atordoado, enquanto ela se cansava e se levantava sozinha para se apresentar como Lulum. Horaj agora estava interessado. Ele expressou seu desejo de comprá-la e o proprietário concordou, escapando do apertado estábulo para vagar pelas ruas. Lulum soltou alguns gritos de alegria. Vendo que ela estava com fome, Horaj a agradou comprando alguns pães no vapor. Este tratamento sincero fez Lulum abanar seu rabo de forma animada enquanto continuava a caminhar. Horaj acidentalmente encontrou a artista com orelhas de animal de antes. Ela estava conversando com um jovem loiro, com uma expressão desanimada, que a estava persuadindo a participar do concurso de arte Kerazite. A garota pode ter recusado, porque estava insegura sobre suas próprias habilidades. Quando o jovem loiro viu Horaj se aproximar para conversar, começou a se gabar de sua obra de arte abstrata. Mas basicamente tudo o que Horaj conseguia ver era um triângulo, nada mais, nada menos. Este comentário foi como um golpe de martelo direto na cabeça de Cray. Então ele rapidamente ignorou Horaj e se virou novamente para olhar para May, persuadindo-a a competir com ele no concurso. Horaj viu claramente sua atitude hesitante. Então deu-lhe alguns conselhos e até se inscreveu automaticamente para a Copa da Capital Real para dar a ela mais motivação. Cray convenientemente apresentou o prêmio da Copa da Capital Real. Quem ganhasse receberia um peixe tambule, famoso por seu sabor delicioso. Ao ouvir sobre comida, os olhos de Lulum brilharam, abanando o rabo, implorando a Horaj para participar. No dia seguinte, quando o apito sinalizando o início da Copa da Capital Real soou, Horaj e suas duas esposas já estavam na arena. E claro, Lulum não poderia estar ausente. A adorável McLorna apresentou os prêmios da competição. Seja em primeiro, segundo ou terceiro lugar, todos os prêmios tinham como foco o Capitão Valkyria. Nem Horaj nem Lulum se importaram com prêmios como álbuns de fotos. Eles só visavam o Tambuli em quinto lugar. Antes da competição, tanto Cray quanto May vieram torcer por ele. Quando ouviu Cray aconselhá-lo a desistir, Haraj sorriu calmamente, lembrando-se de como, na sala de aula, a irmã Kanazuki também o encorajou e motivou. Então, agora, ele não tinha mais medo ou insegurança. Após minutos de espera, o torneio oficialmente começou. Apenas alguns minutos haviam se passado e já mais de 20 concorrentes tinham sido eliminados. Os líderes continuamente lançavam ataques traiçoeiros contra seus oponentes, até enviando um exército inteiro de lobos para bloquear seus rivais. Ao ver os lobos famintos aparecerem, Lorna anunciou que pararia a competição ali, mas de repente ela detectou uma grande fonte de energia se aproximando por trás.
Haraji tinha alimentado Lulum com uma fruta de evolução, então seu corpo acumulava automaticamente resistência, galopando sem temer nenhum oponente, e Haraji também não temia ninguém. Ao ver os ferozes lobos à frente, Haraji direcionou Lulum para atacar diretamente contra eles. Um por um, eles encontraram seu fim em posições nada graciosas. Os líderes de antes viram sua velocidade relâmpago e perderam a vontade, recuando imediatamente. Com apenas ele restante na pista, Haraji era obviamente o campeão. Cray, Mei e suas duas esposas aplaudiram e torceram felizes. O maior ranking não era suficiente para fazer Lulum feliz. O que ela buscava era o Tambuli em quinto lugar. Haraji sorriu com os olhos semi-fechados e deu um tapinha em sua cabeça para confortá-la. Estranhamente, Lulum estava tão emocionada que todo seu corpo irradiava um brilho divino. Haraji também ficou confuso. Olhando de perto, seu burro havia desaparecido em algum lugar, substituído pelo corpo elegante de uma jovem com longos cabelos amarrados em um rabo de cavalo familiar. Enquanto Haraji ainda estava atordoado, ela já correu e o abraçou forte. Como o destino queria, naquele momento, Altria e Séria entraram e testemunharam tudo. Diferente da gentil Séria, Altria caminhou diretamente até Haraji e deu-lhe um soco de aço pelo crime de estar íntimo com outra pessoa bem diante de seus olhos. Enquanto isso, do lado da Rainha Demônio, as sucessivas saídas de nomes proeminentes a deixaram extremamente tensa. De seu lado, em agosto, ele explicou obedientemente por que Lulum havia de repente se tornado assim. Altria inicialmente não acreditou que houvesse tal coisa como uma fruta de evolução que pudesse transformar animais em fadas. Seria imediatamente demonstrou mostrando sua forma original de macaco. Finalmente, Altria teve que aceitar. Ela puxou Lulum para dentro da sala e a trocou para um lindo traje de cowgirl. Enquanto os quatro estavam conversando e rindo alegremente, o Mick da Copa da Capital Real, Lorna e outra garota de cabelos azuis irromperam pela porta. Através da apresentação, seu nome era Cláudia, da equipe Valkyrie. Sem perder tempo, ambas foram até Haraji e lhe entregaram um par de algemas mágicas. Depois o escortaram antes dos olhos confusos de seu harém. Em algum lugar em outro espaço, Rick caminhou rapidamente através de um escuro palácio demoníaco. Ela empurrou uma porta e entrou em uma sala onde várias pessoas já estavam sentadas e esperando. Presumivelmente, eram os subordinados mais próximos da Rainha Demônio. Zório descansou o queixo, reclamando de ter que esperar. O homem chamado Lialeta, sentado ao lado dele, franziu a testa e o repreendeu por ser egoísta. Jade, sentada próxima, sorriu sarcasticamente. Com algumas palavras, Yuri expressou seu descontentamento com esse atraso e demonstrou sua irritação abertamente. Uma demonessa de cabelo azul, com as mãos atrás da cabeça, concordou, não fazendo-os esperar ansiosamente. A porta rangeu ao se abrir, e todos rapidamente se levantaram e colocaram as mãos sobre os peitos para mostrar respeito. Luthier entrou, e ao seu lado estava sua assistente, Kraz, sorrindo de forma brincalhona. Ela foi direto ao ponto principal, que era formar uma aliança com o reino de Vinberg. Todos ficaram extremamente chocados. Crazy rapidamente perguntou o motivo, já que todos sabiam que os humanos haviam oprimido o pai de Luthier, que também era o lendário Rei Demônio. Ninguém apoiou essa proposta, exceto He, que se levantou e contou sobre seu encontro com a alma do deus dragão negro. Ele não tinha um pingo de ressentimento e até falou de Haraji com um tom incomumente respeitoso. Ao ouvir sua história, Crazy zombou em descrença. Ele continuou tagarelando no ouvido de Luthier sobre a história do conflito com os humanos. Ela reconheceu isso, mas ainda queria resolver as coisas pacificamente e coexistir com os humanos de boa vontade. Crazy gritou arrogantemente, fazendo com que vários outros comandantes da legião ficassem irritados e o xingassem de volta. Embora a proposta de Luthier fosse um pouco estranha, nenhum deles, exceto Crazy, se opôs. Quando ele saiu furiosamente da reunião, Luthier não se importou. Ela reiterou que a raça demoníaca tentaria viver em harmonia com os humanos. Os subordinados mais próximos levantaram-se seriamente, demonstrando sua sinceridade. Dentro de outra sala, Crazy viu as coisas fugindo de seu plano e gritou em frustração, dizendo a si mesmo que precisava contornar a situação de outra forma. Deixando a caverna escura, Harag havia sido escoltado ao Palácio Arkshell do reino de Vinburg. A razão pela qual ele foi arrastado foi muito simples. A pessoa que ganhasse a Copa da Capital Real passaria um dia com a capitã Valkyria Louise, a mulher ideal de todos os homens em Vinburg.
Sua aparência bela, com um toque de afiada, olhos brilhantes, maestria em esgrima e velocidade relâmpago, fez até o coração de Harad bater um pouco mais rápido. Depois de terminar o treinamento com seus subordinados, ela caminhou em direção a Harad e o cumprimentou muito educadamente. Ele achou que teria um dia tranquilo, mas, inesperadamente, Louise imediatamente o fez lutar contra ela, apesar de sua recusa enfática. Ao mesmo tempo, os heróis trainees haviam sido transferidos para a Academia Barbador. Kenazuki liderou suas duas companheiras de grupo mais novas enquanto se moviam. Ao caminhar pelo corredor, infelizmente, esbarraram em Oyama, um cara com uma barba desgrenhada que parecia um velho tio. Ele insultou Kenji de forma rude e até fez comentários flertantes para Kenazuki. Com dois amigos do mesmo temperamento, ele ficou ainda mais arrogante. O resultado foi um tapa de Kenazuki, junto com seu olhar fulminante sobre ele. Estar com Louise não era muito difícil para Harad. Comparado à velocidade dela, Harad ainda era claramente mais rápido. Isso deixou Louise ainda mais empolgada. Ela colocou toda a sua força em mais alguns movimentos. Harad desviou de todos eles com facilidade. Lorna e Cláudia ficaram surpresas, porque ninguém nunca havia durado mais de 3 segundos como ele. No movimento final, quando Louise girou a mão em um círculo, estava prestes a colocar a espada de madeira. Com a ponta da espada contra o pescoço, de repente, por algum milagre, Horage reagiu rapidamente, girou e derrubou a espada de madeira da mão dela. Ele mesmo se colocou de joelhos para apoio, enquanto a outra mão levantava a espada em direção à artéria dela. O público ficou atordoado, com a boca aberta e os olhos arregalados. Até Horage estava confuso, não entendendo como conseguiu executar um movimento tão suave quando Louise já havia se ajoelhado e o aceitado como seu mestre. Cláudia de repente se aproximou e o chamou para uma conversa privada. Enquanto eles treinavam entusiasticamente, o rei se preparava para tomar banho e descansar. Um estranho estava secretamente observando-o, aproveitando o momento em que nenhum servo estava vigiando a área para entrar no corredor. Naquele momento, Horage ouvia atentamente Cláudia falar sobre as habilidades de Louise, uma gênio da esgrima que, desde o nascimento, podia copiar qualquer técnica de espada. Até os espadachins reais de elite tinham que ter cuidado com ela. Enquanto ela falava sem parar, de repente a protagonista da história, Louise, entrou. Ela não escondeu nada e contou a Horage mais sobre como tinha se sentido sozinha, possuindo habilidades tão supremas que todos a temiam e a evitavam. Horage também teve experiências semelhantes. Ao ouvir a história dela, ele se lembrou de como tinha sido isolado, tendo que roer a solidão. Quando ela ficou implorando para que ele a aceitasse como discípula, ele quis recusar, mas o sistema lhe concedeu um novo conjunto de habilidades de ensino. O rosto de Horage caiu como um pão cozido a vapor triste. Os três deixaram a pequena sala. Ao caminharem pelo corredor, viram as criadas em pânico, reportando que um assassino havia atacado o rei. Louise rapidamente afastou Horage. Ninguém queria que ele se envolvesse nos assuntos reais. É claro que ser afastado não significava que ele iria embora. Horage rapidamente tirou seu olho do mundo para vasculhar cada canto do palácio. No momento em que viu a figura do culpado fugindo em pânico, ele congelou. Horage ficou atordoado, olhando para o quadro de análise do assassino que atacou o rei. Era apenas uma garotinha de 8 anos, chamada Origa, com velocidade de corrida superior ao nível de pickleball. O que realmente chamou sua atenção foi que o status daquela menininha mostrava claramente que ela era escravizada por um mestre, significando que o assassinato era uma missão forçada. Horage levantou as sobrancelhas assim que percebeu que os movimentos da garotinha se aproximavam gradualmente dele, especificamente acima de sua cabeça. A pequena menina chutou um painel do teto e mergulhou para baixo. Aquela pequena figura rapidamente lançou 2 shurikens em direção a Horage. De alguma forma, o sistema permitiu que ele aprendesse a habilidade de reflexo imediatamente. Suas mãos automaticamente pegaram os 2 shurikens e os arremessaram de volta para ela. Já que não podia controlar seu poder, ele apenas esperou. Não matar a garotinha. Felizmente, seu desejo se cumpriu. Os 2 shurikens agiram apenas como pregos de parede, prendendo os 2 lados da capa de Origa e colando suas costas na parede. No entanto, a garotinha era forte o suficiente para escapar facilmente. Logo depois, Horage franziu a testa, olhando para aquela figura tão pequena quanto um coelho, mas mais fria que um lobo. Sem opções, ele se teletransportou, movendo-se tão rápido quanto o vento, fazendo a garotinha congelar de susto. Ele então acertou silenciosamente a parte de trás de seu pescoço, fazendo-a desmaiar justo no momento em que estava prestes a carregá-la. Para Louise,
Ela e os guardas já haviam chegado. Ninguém se atreveu a acreditar que Origa era a assassina. Louise designou a investigação para a animada McLorna, que também era a principal interrogadora do reino. Mundo pequeno. Ela também era a melhor graduada do curso de SM de Ellis. Em sua mente de agosto, imagens surgiam automaticamente sobre como Lorna havia sido treinada por Ellis. Ele rapidamente afastou aquelas imagens chocantes e perguntou sobre a condição do rei. A situação era muito grave. A faca que Origa usou para o assassinato havia sido amaldiçoada com um sono eterno. Se a maldição não pudesse ser quebrada, o rei manteria os olhos fechados para sempre, como se estivesse falecido. Louise chorava enquanto contava a história. Harad sugeriu que todos o levassem até o rei. Quando ele se aproximou da cama e olhou cuidadosamente para o rosto ali deitado, imóvel, Harad tremeu em choque, percebendo que era Ramsay, o cliente do café no dia anterior. Seu braço agora emitia uma cor roxa sombria, provando que a energia demoníaca estava fazendo efeito. Naquele momento, Flório, o filho mais velho de Ramsay e irmão de Louise, entrou. Ele contou sobre a situação atual de seu pai. O ferimento havia sido controlado, mas ninguém tinha o poder de quebrar a maldição. Ele e todos depositaram suas esperanças em Harag, a pessoa mais talentosa ali. Ele aceitou seus sentimentos sinceros, ajudando-o a receber a habilidade de criação mágica. O processo de quebrar a maldição não foi fácil. Ele estava continuamente distraído, mas Harag se recusou a desistir. Finalmente, seus esforços valeram a pena. A habilidade de reversão mágica que havia sido absorvida apenas 10 segundos antes foi aplicada a Ramsay, transformando o sono eterno em saúde eterna. Salvar o rei significava salvar todo o reino. Haraj naturalmente recebeu respeito e favor de todos os cidadãos de Vinberg. Enquanto todos estavam felizes, Zakia carregava suas ansiedades para questionar seu rei e ficou chocado ao ouvir que seus alunos haviam sido todos transferidos para a Academia Barbador. Na nova escola, Kanazuki e suas duas colegas mais novas se mantiveram próximas. Além de serem compatíveis, estavam na verdade sendo isoladas. A causa vinha dos 3 rapazes que as assediaram antes, Taogu, Ueyama e Kisaragi. Diante de seu olhar afiado, esses 3 apenas se sentiram mais empolgados, ouvindo comentários provocativos sobre sua colega mais velha. Kenji, com raiva, queria dar a eles uma surra decente, mas Kisaragi avançou para afastá-lo, e então admitiu com arrogância que ele foi quem reuniu outros alunos para isolar o grupo de Kanazuki. Ela estava naturalmente irritada, mas tentou se conter, dizendo para suas 2 colegas mais novas se afastarem para evitar problemas. Enquanto seus seniores e colegas enfrentavam estresse diário, Harad estava relaxando em um banho quente no castelo Arkshell com Ramsay, ouvindo-o compartilhar muitas coisas. Em outro banho, Louise, Lorna e Cláudia também. Estavam se divertindo juntas. As 3 meninas conversavam um pouco e depois explodiam em risadas. Altria, Síria e Lulum também estavam relaxando em um pequeno banheiro na pousada. Altria mostrava claramente seu ciúme, pensando em como as beldades Valkyria haviam levado seu marido para algum lugar distante. Síria, por outro lado, não se importava nem um pouco, depositando total confiança em Haraj. Zakia agora estava levantando a voz para criticar a cruel estratégia do rei. O mago Hélio, seu usuário meritório, falou de forma severa, reprovando Zakia repetidamente, mencionando até com autoconfiança como haviam recebido algumas ervas. De repente, Zakia se virou, empunhando sua espada e cortando ao meio 2 flechas que haviam acabado de atravessar o vidro da janela, direcionadas ao rei. Hélios o instou a encontrar rapidamente o verdadeiro culpado e, em seguida, virou-se, continuando a despejar palavras negativas nos ouvidos do rei, também relatando que o reino de Ramsay havia se aliado à raça demoníaca. O rei não reagiu, apenas dando um leve sorriso cúmplice, como se tudo estivesse sob controle. Cada lar estava ocupado com as questões do estado. Apenas Harad estava descansando tranquilamente. Ele manteve os olhos fechados até que uma criada o acordasse. Com os olhos sonolentos, percebeu que suas 2 esposas e um burro haviam vindo até aqui para confrontá-lo. A atmosfera era alegre quando, de repente, Louise entrou correndo, fazendo o rosto de Altria ficar em branco. Ela agarrou sua gola e o questionou duramente, mas quando viu a atitude de Louise enquanto corria em direção a elas, ocorreu uma reviravolta. Não apenas Altria, mas as outras 2 meninas também ficaram momentaneamente atordoadas com sua beleza elegante e simpatia. Elas rapidamente se entenderam ao ouvir Saria se apresentar como a nobre esposa dela. Louise ficou em choque, com a boca aberta, e ao
Encontrar Altria, que alegou ser sua namorada ao lado, não era o suficiente para uma boca entreaberta. Além disso, a língua rápida de Lulum alegou ser a serva de Harad. Flório estava com os olhos abertos pela primeira vez. Sua visão de mundo se expandiu. Então ele simplesmente ficou ali, espantado, porque sabia o quão incríveis eram as habilidades de Harad. Enquanto tudo estava alegre acima, lá embaixo, na prisão do porão, Origa estava amarrada, sentada em uma cadeira, completamente vendada. Alice vestia um traje justo, segurando um chicote de vime e falando de maneira ameaçadora. A interrogativa oficial começou. Lorna começou de forma simples e gentil, com algumas perguntas e alguns golpes de chicote nas pernas de Origa. Assistindo através do espelho mágico, o grupo de Louise se agitou nervosamente, porque a pequena assassina era teimosa demais e não pronunciava uma palavra. Lorna teve que usar sua técnica máxima. Trouxe uma tigela de arroz japonês quente, soprando e comendo, enquanto deixava sua oponente se contorcer de fome. Mas esse método dela parecia ineficaz e desumano. Haraj arrombou a porta e entrou para chamá-la a atenção, até interrompendo o jantar de Lorna. Depois disso, tanto Haraj quanto Louise prepararam uma refeição farta para Origa com arroz quente e uma tigela de sopa. Esse tratamento sincero e gentil gradualmente reduziu a fadiga e resistência da pequena menina. Levou apenas alguns minutos para ela devorar todo o arroz e a sopa quente. A tigela estava impecavelmente limpa, como se tivesse acabado de ser lavada. Origa era inteligente e contava com uma placa de análise para ajudar. Então ela sabia que Origa realmente não queria cometer esse crime. Louise também concordou com ele. Ambos perguntaram se o grosso colar de escrava ao redor do pescoço de Origa poderia ser removido e receberam a resposta não. Temendo que dizer não fosse suficiente, a pequena menina demonstrou corajosamente puxando levemente o colar e imediatamente uma corrente elétrica atingiu sua cabeça. Fazendo-a desmaiar, o rei e Hélios ouviram a notícia e ficaram alarmados. Mas com sua língua suave, Hélio ajudou o rei a se acalmar e ordenar a execução imediata de Origa. A notícia chocante deixou Zaquias sem vontade de voltar para a academia. Ele praticou esgrima vigorosamente na floresta, seus membros se movendo enquanto sua mente estava imersa em questionar qual era seu propósito na vida. Anteriormente, ele havia encontrado um assassino veterano chamado Zaiyan. Embora essa pessoa servisse ao Rei Demônio, querendo levar seu próprio império ao limite entre a vida e a morte, na verdade, ele sempre foi assombrado pela morte da jovem Nataliana, a garota de quem se apaixonou em sua juventude. Simplesmente porque ela carregava sangue demoníaco, apesar de viver uma vida boa e justa, foi impiedosamente assassinada pelos homens do imperador. Uma pesada chuva desabou enquanto ele corria para segurá-la firmemente. A chuva lavou a poeira da estrada e também lavou a lealdade de Zaiyan ao brutal império. Desde aquele momento, ele escolheu se opor ao império e então colidiu continuamente com o maior rei da espada do império, que não era ninguém menos que Zaquias. Zaquias simpatizava com o sofrimento de seu oponente, mas absolutamente não o deixaria fazer o que quisesse. Quando Zaiyan cuspia em seu rosto, chamando-o de fantoche controlado, seu orgulho ferido forçou Zaquias a puxar a espada do tesouro demoníaco, Fifthia. Zaiyan não hesitou em levantar seu arco e disparar uma barragem de flechas contra ele. Enquanto Zaquias se concentrava em bloquear pela frente, Zaiyan secretamente guiou outra flecha para atingir a perna de seu oponente por trás. Zaquias ficou atordoado, se perguntando sobre a habilidade formidável que Zaiyan estava escondendo. Enquanto Zaiyan estava em êxtase, saltando e abrindo a mão para convocar a mão do demônio do inferno, instantaneamente, uma chuva de flechas desceu do céu sobre Zaquias. Poder-se-ia pensar que isso seria o suficiente para acabar com ele, mas, inesperadamente, Zaquias brandiu sua espada poderosamente com o efeito do poderoso tiro do céu tirano, despedaçando aquela pilha de flechas de ferro. Sabendo que ainda não estava no nível para brincar com Zaquias, Zaiyan escolheu recuar. Naquele momento, Zaquias também não o perseguiu agressivamente, mas Zaquias não se importava com seu oponente. Ele apenas nutria ódio pela palavra fantoche, então canalizou toda a sua loucura em sua lâmina de espada, cortando uma vez e atravessando um tronco de árvore antigo inteiro. Do lado de Haraga, ele lutava para encontrar uma maneira de remover o colar de Origa, mas não havia progresso. Em um momento de desespero, ele fez algo ousado. Convocou o espírito do falecido presidente e pediu que ele aplicasse magia de libertação para a garotinha. De alguma forma funcionou. O colar se despedaçou. A garotinha olhou para Haraga com uma felicidade avassaladora, chorando e rindo ao mesmo tempo. De acordo com sua história, o rei Kaiser e Hélios haviam feito muitas coisas
forças inimagináveis, oprimindo as crianças da tribo dos gatos através de cursos de treinamento de assassinos. Aqueles que não atendiam ao padrão eram descartados. Origa e várias outras crianças que passaram foram enviadas em missões dia após dia, mês após mês. Uma criança que ainda não havia aprendido nada de bom já tinha que segurar uma faca e matar muitas pessoas. Olhando para suas próprias mãos, a garotinha só as via como imundas e sujas. Haraji tinha uma alma profundamente empática. Ele segurou gentilmente a pequena mão dela e a encorajou a recomeçar. Saria até deixou Origa vir morar com eles, tratando-a como uma irmãzinha na família. A garotinha estava momentaneamente envergonhada sobre seu passado e também temia que o Império machucasse Haraji e os outros, mas ele não se preocupou com tais questões triviais, curvando os lábios em um sorriso confiante que a assegurava de que ele a protegeria. Do lado real de Wimburg, o rei Ramsay também enviou notícias a Louise, dizendo que usaria seu poder para proteger Origa até o fim. O mago Helios, que sempre serviu o rei Kaiser devotadamente, estava na verdade lidando em segredo com Craze, também um assistente próximo de Luthier, a filha do rei demônio. Ambos agora sabiam claramente que Luthier tinha propostas que os obstruíam, mas ambos se prepararam com antecedência. Crazy riu com arrogância, mostrando a Helios o exército de dragões demônios que ele havia convocado. Então ambos riram com alegria, porque ele ajudou tanto o reino de Wimburg. Harag foi ensinado diretamente a usar magia por Flório. Saria estava ansiosamente aprendendo a fazer malabarismos com algumas laranjas, enquanto Altria agora podia controlar um pássaro de pedra, seu novo animal de estimação. Um vento forte trazendo pétalas de rosa chegou de repente, trazendo Louise. Ela caminhou urgentemente em direção a Haraji, implorando para que ele ajudasse a proteger Ramsay enquanto ela ia para a fronteira se preparar para as bestas demoníacas prestes a atacar o reino. Originalmente, o exército dos Cavaleiros Santos Negros estava sempre estacionado lá, guardando, mas Louise temia que com as garras e presas afiadas das bestas demoníacas, o número atual de espadachins não seria suficiente para lidar com isso. Portanto, ela teve que trazer a Legião Valquíria para apoiá-los. Harad concordou, o que aliviou um pouco Louise. Ela e seus subordinados partiram cedo na manhã seguinte. Embora a jornada até lá fosse muito longa, Louise prometeu lidar com os inimigos rapidamente, e o mais cedo possível, ela retornaria em um mês. A cerimônia de despedida foi concluída. Harad e todos se revezaram dando palavras amáveis a Louise enquanto ela liderava a legião e partia para se preparar para a próxima jornada. Harad treinou dia e noite para dominar o controle da magia, e vendo seu progresso, Flório estava extremamente empolgado. Harad apenas desejava poder atacar de forma mais suave, pois com seu poder desenfreado, ele poderia enviar os oponentes diretamente para o céu em um único golpe. O sistema apareceu e deixou que ele aprendesse uma habilidade com um nome impressionante, Avisa Hell. Harad imediatamente desabou porque o nome por si só soava como nada além de maus presságios. Enquanto chorava desesperadamente, Harad de repente acordou, ouvindo as vozes familiares de Elis e Guzeli. Ambos haviam chegado ao castelo em algum momento. Eles não vieram para brincar, mas estavam acompanhando o mago sagrado Barna para visitar o palácio. No momento em que viu o velho, Flório imediatamente o cumprimentou respeitosamente, enquanto Harag estava sem entender. Então Flório explicou que a pessoa era o mago mais poderoso do reino, seus olhos brilhando como se contivessem centenas de milhares de estrelas dentro. Barna elogiou inteligentemente Flório. Ser notado por seu ídolo o deixou tão feliz que lágrimas jorraram como uma cachoeira. Eles conversaram por um tempo e depois foram juntos prestar respeitos a Ramsay. Guzeli ainda tinha o hábito habitual de exibir seus músculos. De pé diante do rei, ele inflou humorosamente o peito tanto que suas costas quase se arqueavam, enquanto Elis retirou uma enorme garrafa vibratória como presente. Somente Barna era um pouco mais normal, seus passos calmos e confiantes. Ao vê-lo, Ramsay teve que se levantar e andar até ele para cumprimentá-lo. Em vez disso, ele rapidamente chamou alguém para trazer uma cadeira para o velho sentar. A partir daqui, aprenderam que Barna era o diretor da Academia de Magia Barbado, onde seus amigos Agiz estavam trabalhando duro. Estudando Kanazuki estava uma estudante com conquistas notáveis. Sua habilidade com a espada estava se aproximando da maestria, mas ela sempre era observada por seus colegas. Toda a escola estava cautelosa com ela por causa do grupo de Uyama. Ao ouvir Barna e Ramsay discutirem sobre os heróis de outro mundo, Horad imediatamente teve uma estranha premonição. Ele estava prestes a perguntar quando um guarda de fora
hora entrou correndo com notícias. Atualmente, 500 bestas demoníacas de nível chefe estavam invadindo o território florestal de Turville. Barna não sabia que o exército de elite das Valquírias estava agora na fronteira, e neste exato momento, Ramsay havia realizado as intenções do exército do Rei Demônio. Louise e seus companheiros também tiveram que enfrentar um número semelhante de bestas demoníacas. O Cavaleiro Santo Negro se aproximou dela para relatar a situação anterior. Ele e Louise decidiram planejar um ataque para suprimir as forças inimigas que estavam se aglomerando como formigas. Louise ergueu sua espada, invocando o golpe do Deus da Água, e com um golpe eliminou 1/4 das forças inimigas. O Cavaleiro Santo Negro, lutando ao lado, também utilizou técnicas traiçoeiras. Neste momento, Louise recebeu a notícia de que outro grupo de bestas demoníacas estava atacando direto a capital real. Crazy assistiu através da bola de cristal e soltou uma risada sinistra de deleite, vendo que tanto os Cavaleiros da Espada quanto os Cavaleiros Santos Negros estavam encurralados na fronteira. Embora soubesse que o grupo de Harad estava estacionado na capital, ele olhava para eles com desdém, sem qualquer cautela. No Palácio Arkshell, todos se reuniram nas muralhas do castelo. Todos estavam altamente determinados para seus próprios propósitos, todos unidos e prontos para lutar. Até mesmo a pequena Auriga expressou seu desejo de lutar ao lado de todos. É claro que uma grande batalha como esta não poderia estar sem os membros da Guilda dos Aventureiros. A estreia deles foi impressionante e audaciosa, a ponto de arruinar todos os ladrilhos do chão da arena. Um a um, outros membros saíram para estrear, como era a tradição da guilda. Quem aparecia queria exibir seu precioso corpo. O trio de rocha gerenciado por Mohawk apareceu logo após a rainha Alice e o presidente Guzeli, que estavam tão orgulhosos que seus narizes inchavam. Eles ergueram os queixos, rindo durante todo o tempo, fazendo Kirod rir de forma constrangida. Quando as bestas demoníacas começaram a se aproximar, Guzeli corajosamente tomou a dianteira para batalhar imediatamente. Os membros da guilda o seguiram atrás. Poderosos gritos de batalha ecoaram por todo o vasto campo de batalha. Até mesmo as 4 princesas dragão se juntaram à batalha. Hadi olhou para suas esposas e a irmãzinha lutando em velocidade vertiginosa e entrou em pânico, querendo se juntar imediatamente. Mas Barna rapidamente o deteve. O velho estava extremamente relaxado, dizendo-lhe para apenas sentar e aproveitar o show. Normalmente tão preguiçoso, mas a força muscular de Gussel era muito formidável. Um golpe de clava no corpo não o abalou nem um pouco. Um soco, e eles ficaram encantados. 2 socos, e eles ficaram hipnotizados. Várias bestas demoníacas que o encontraram se transformaram em gelatina. Alice não era menos impressionante, amarrando as bestas demoníacas em 3 segundos, depois recompensando-as com algumas chibatadas como presente. Observando sua postura de luta extremamente relaxada, Harad estava tanto atordoado quanto envergonhado. Outros 2 membros entraram na batalha. Suas estranhas armas de garrafa surpreendentemente derrubaram bastante. Apenas Kirod tinha sido o mais normal até agora. Ele basicamente usou sua espada para derrubar os oponentes. A banda de rock originária da família Rose de Mohawk então entrou na batalha. 3 pessoas, 3 punhos, se reuniram em um ponto e lançaram um golpe direto na parte traseira da besta demoníaca. Uma técnica realmente difícil de replicar por qualquer um. Embora parecessem pervertidos, esta guilda aventureira era na verdade muito legal e unida. Outra surpresa chegou. O proprietário do café, Nord, apareceu de repente. Além disso, ele escolheu calmamente o Rei das Bestas como seu oponente. Nord dançou alguns movimentos básicos de lança e fez a besta colapsar facilmente. Sem tempo para últimas palavras, o grupo das 4 princesas dragão se apresentou de maneira ainda mais espetacular. Síria transformou um braço em um punho de gorila e lançou as bestas demoníacas pelo ar. Altria as prendeu em prisões de gelo. Lulu, em prol de comida e vestuário, desferiu um chute traiçoeiro que exterminou todo um rebanho de uma vez. Os braços da pequena orga eram como lâminas de serra, cortando rapidamente. A garota sozinha lidou com 300 delas. Barna teve uma boa soneca antes de entrar na batalha. Ele levantou diretamente seu bastão de madeira até a altura dos olhos e abriu uma formação para invocar a chuva do caos.
Uma chuva de balas desceu sobre as bestas demoníacas e as eliminou imediatamente. Outras apareceram, forçando Barna a convocar a tempestade do caos. Desta vez, um tornado varreu as bestas demoníacas e as enviou direto para o céu. Todos ao redor de Haraj eram realmente monstros. Ele não precisou levantar um dedo e as coisas estavam quase resolvidas. Mas a vida não é um sonho. Justo quando a batalha parecia prestes a acabar, uma notícia urgente chegou. Um exército de bestas demoníacas de nível grande boss estava avançando. Este momento foi quando a verdadeira batalha realmente começou. A batalha ficou mais difícil quando bestas demoníacas de classificação S atacaram os membros da Guilda dos Aventureiros. Desta vez, eles tiveram que lutar arduamente apenas para derrubar algumas. A situação começou a se tornar desfavorável à medida que os lutadores eram gradualmente encurralados. Haraj pensou em uma solução, que era criar uma formação mágica para varrer todas as bestas demoníacas em uma ampla área. Mas o obstáculo era como evitar que isso colocasse em perigo seus companheiros. Ele fez uma força no cérebro pensando, mas ainda não conseguiu descobrir o que fazer. De repente, quando olhou para cima e viu uma nuvem flutuando, Haraj levantou as sobrancelhas enquanto uma ideia brilhava em sua mente. Sem hesitar, dada a situação urgente, Haraj imediatamente estendeu ambas as mãos e murmurou uma encantação. Ele queria aproveitar o poder do divino que puniria de maneira justa, mas que embaraçoso quando Haraj não criou nenhuma mudança. Ele desabou, segurando a cabeça em desespero justo quando tudo parecia ter chegado a um beco sem saída. O divino talvez tenha ouvido o chamado de seu coração e conjurado nuvens escuras, lançando raios para eliminar todas as bestas demoníacas que o sistema criou. Uma magia pessoal chamada julgamento chovia luz azul para punir todas as coisas prejudiciais. Minutos depois, nenhuma besta demoníaca pôde ser vista no campo de batalha. Apenas as grandes crateras no chão eram a prova de que elas haviam surgido e sido derrotadas. Aqui, todos aplaudiram e celebraram esta vitória gloriosa. Crazy não conseguiu aceitar esse resultado. Ele gritou como se alguém o tivesse provocado até a morte para que ele não gritasse em vão. A luz azul do julgamento de Erag varreu seu território e o transformou em cinzas. Barno ficou paralisado, olhando tanto que se sentiu envergonhado. Neste momento, o sistema o deixava subir de nível. Uma série de luzes douradas fluiu para Haraj. Embora ele achasse essas habilidades de monstro muito irritantes, Ramsay não viu problema algum e até o valorizou e respeitou mais. Ele havia acabado de sair para lidar com os danos quando suas duas esposas correram ansiosamente em sua direção, perguntando por ele. Origa fez um biquinho querendo que ele acariciasse sua cabeça e ele atendeu felizmente. Barna, de repente, também se sentiu pequeno diante dele, os olhos brilhando, exigindo uma carícia na cabeça e até o convidando para se tornar um instrutor em sua academia. Sua academia estava secretamente enfrentando isolamento entre os alunos, e as vítimas ainda eram o grupo de Kanazuki. Eles provavelmente nunca imaginaram que seu diretor estava convidando Haragi para se tornar um instrutor porque queria acompanhar seus companheiros familiares. O velho deu ao seu grupo privilégios especiais. Seria e Lulum seriam estudantes. Altria seria instrutora de outra matéria, e Origa não era velha o suficiente, então ela seria sua assistente. Condições tão boas, servidas em uma bandeja de prata, como ele poderia recusar? Todos os seus amigos também mostraram grande expectativa. Barna concordou com mais uma coisa, que era permitir que ele esperasse Louise retornar antes de ir para sua academia. Enquanto esperava por Louise e a equipe das Valquírias, Haraj passou tempo com cada pessoa. Estava determinado a não deixar nenhum deles para trás, levando Lulum para comer comidas deliciosas, passeando pelas ruas e fazendo compras com Altria. Finalmente, a Simosisais, pedido de Seria, ela e ele iriam com Origa. Olhando para a garotinha, segurando firmemente ambas as mãos deles, parecia que eram uma família de verdade. Quando a garotinha estava absorvida brincando com crianças da sua idade, ele e Saria sentaram-se compartilhando palavras sinceras um com o outro. Sendo tão tocada, Saria derramou algumas lágrimas. Origa culpou Haraj de maneira impetuosa, fazendo Saria explodir em risadas. As crianças esquecem rapidamente. A garotinha e sua amiga então o
convidaram para brincar de bola juntos. De repente, um navio aéreo bastante grande passou, bloqueando toda a luz do sol que brilhava na grama. No navio aéreo havia um cartaz sobre um concurso de arte, e é claro, May estava nele. Então, todos foram para o local do concurso para torcer pela garotinha. Leon Berger era o juiz do concurso. O primeiro concorrente já era muito familiar. Craig saiu com sua habitual elegância junto com sua grande obra de arte. Horage sabia que era parente do juiz. Sua pintura tinha o título Arte Pertencente ao Gênero Abstrato. A imagem na pintura era para que o público apreciasse e imaginasse como quisesse. Cry fez um discurso apaixonado sobre sua criação. May foi a última concorrente a subir ao palco com um vestido rosa simples, como em qualquer outro dia. No momento em que sua pintura foi revelada, Harad ficou surpreso. Na pintura havia uma imagem dele montando nas costas de Lulum, quando ela ainda não havia se transformado em humana. Sua postura era majestosa e imponente. Todos na multidão admiravam aquela aura sem palavras grandiosas. Como outros artistas, May apresentou sinceramente o conteúdo de sua pintura, que também serviu como suas palavras de agradecimento a Harag, pois ele lhe dera coragem para expandir sua zona de conforto. Os resultados da competição foram anunciados logo em seguida, e quem segurava o troféu era May. Quando Harag foi parabenizá-la após a competição, May continuou, agradecendo a ele. Ela também lhe contou que deixaria Turville Capital em breve para ir a Amélia estudar arte. Esse foi o presente que Leon Berger lhe dera. Ela disse também que continuaria apresentando sua imagem em suas obras. Após conversar por alguns minutos, Cry a chamou em voz alta para Leon. Hoje foi realmente um dia maravilhoso para Harad. Ele teve tempo com suas esposas e colegas de equipe. May venceu seu prêmio e agora Louise e seu exército de valquírias haviam retornado. Ao passar pelo portão da cidade, a primeira pessoa que encontrou foi Harag. Ela sentiu um pequeno arrependimento por não poder ir com ele para a Academia Barbato, mas a missão de proteger Wimberg era muito mais importante. As pessoas estavam felizes porque haviam repelido o exército de bestas demoníacas. Cray, nesse momento, teve a sorte de não ter morrido, mas sua aparência era realmente miserável. Engler usou uma bola de cristal para se comunicar. Ela riu, provocando Cray. O deus demônio, após esperar um tempo, começou a ficar impaciente, demonstrando seu descontentamento. Cray rapidamente se ajoelhou para relatar a ele. Ele exigiu 4 coisas para nutrir seu poder demoníaco: desespero, morte, infortúnio e caos. Cray e Engler gravaram essas instruções em suas mentes, determinados a causar muito infortúnio para que o deus demônio pudesse realmente ressuscitar. Ela mirou astutamente os alunos da Academia Barbato, planejando desconectar todos eles de uma vez para dobrar o desespero de seus pais. Cray se sentiu empolgado e revigorado ao ouvir isso, cerrando os punhos ansiosamente. Kanazuki agora estava em pé ao lado da grande janela de vidro, pensando pensativamente sobre o nome familiar que uma amiga mencionara mais cedo. De repente, ela pensou em Haraj. Quanto a ele, agora estava recebendo uma grande despedida dos cidadãos e membros da família real. Fogos de artifício iluminaram o céu, e sinceros desejos foram enviados diretamente para ele. A carruagem rolou, e aqueles rostos familiares gradualmente desapareceram na distância, mas as memórias deles e tudo que ele havia experienciado nesta cidade, Haraj certamente nunca esquecerá. A partir de hoje, uma nova jornada estava prestes a começar. Como Haraj e seus amigos a enfrentariam juntos? Por favor, aguarde a próxima parte.